Olá, dando continuidade às nossas aulas, eu estava seguindo com vocês com o tema sobre a teoria da personalidade em Carl Rogers, então vou dar continuidade hoje nesse tema. Na aula passada, nós tínhamos seguido até o item 4 do meu esquema. Eu faço um esquema de aula, um roteiro de aula, e nesse roteiro eu tinha identificado 10 itens a serem percorridos sobre esse tema. Até a aula anterior eu tinha ido até o item 4, que falava sobre o desenvolvimento da personalidade na criança de acordo com a teoria de Carl Rogers. Então, nós vimos como a criança tem dentro de si o ponto de referência para avaliar suas experiências e como, à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo experiências com o meio e com as pessoas critério, ela vai muitas vezes se afastando desse ponto de referência interno. Então, hoje nós vamos começar com o item 5. No item 5, a proposta é a seguinte: o desenvolvimento de um modo de avaliação condicional. Então, a partir desse desenvolvimento da criança, essa criança vai avaliando a sua experiência já não de uma maneira incondicional, mas de uma maneira condicionada ao olhar do outro, como eu tinha falado anteriormente para vocês. Então, quando a necessidade de ser admirado, amado, aceito pelo outro, que é a consideração positiva pela pessoa critério, quando essa necessidade se torna mais importante que a própria experiência, que seria a avaliação organísmica, o sujeito passa a avaliar suas experiências de um modo condicional, ou seja, sob a condição de agradar ao outro. Ela passa a considerar que são boas as experiências que agradam a pessoa critério, que agradam ao meio, e que são ruins as experiências que desagradam a pessoa critério e desagradam ao meio. Dessa maneira, esse sujeito vai perdendo contato com a avaliação de seu próprio organismo acerca das experiências vividas. Então, o Rogers localiza aqui esse início do afastamento de si mesmo, o afastamento da pessoa da própria avaliação que ela faz das experiências. Então, ela desenvolve um modo de avaliar a experiência que é um modo condicional, está condicionado ao olhar e à aprovação do outro. Item 6. O desacordo entre o eu e a experiência. Então, a partir desse distanciamento entre o que eu experiencio e o que o outro espera de mim, a partir desse distanciamento, começa a acontecer um desacordo entre o eu e a experiência. Desenvolve-se na medida em que o indivíduo vai selecionando as experiências a partir de um ponto de referência interno ou externo? Externo. Da seguinte maneira: as experiências que são aceitáveis ao outro, a pessoa critério, são percebidas e simbolizadas corretamente na consciência. As experiências que são rejeitadas pelo outro, pessoa critério, são seletivamente percebidas e podem ser distorcidas e até mesmo bloqueadas à consciência. Nesse ínterim, a pessoa vai perdendo a capacidade de avaliar a experiência a partir de seu ponto de referência interno. Nem todas as suas experiências são simbolizadas corretamente na consciência e nem todas são incorporadas à noção do eu. A partir dessa percepção seletiva, estabelece um certo estado de incongruência, que é um estado de desacordo entre o eu e a experiência, e um certo grau de vulnerabilidade e de desajustamento psíquico. Então, lembram que eu falei a princípio que a criança funciona como um todo organizado, mas nesse desenvolvimento de sua personalidade, muitas vezes ela se desorganiza, começa a se instalar um desajustamento psíquico. Então, eu vou dar um exemplo que também é uma suposição. Vamos supor que uma criança gosta muito de duas coisas. Ele gosta muito dos livrinhos que ele tem em casa, adora pegar, folhear, olhar as imagens, gosta muito disso. Mas ele também adora o jardim, gosta de meter a mão na terra,
cavar, mudar as pedrinhas de lugar, sujar e entrar com sapatinhos sujos dentro de casa, essas coisas. E as pessoas critério em redor dessa criança, mãe, pai, os familiares, acham lindo essa criança gostar dos livrinhos, elogiam e têm um olhar muito favorável a isso. E esses mesmos familiares têm um certo nojo e uma certa repugnância ao gosto da criança pelo jardim, pela terra e pelas coisas sujas do mundo. Então, essa criança, digamos, tem essas duas potencialidades, tem dentro de si esse gosto, esse direcionamento por duas coisas. Mas qual desses gostos, qual dessas potencialidades essa criança vai desenvolver? Ela vai desenvolver a potencialidade que se refere a tudo que está relacionado aos livros, à leitura, à escrita, à aprendizagem formal. E ela vai se afastar de todas as experiências que eram a princípio prazerosas para ela, mas ela vai se afastar de todas as experiências que desagradam essa família. Então, ela vai simbolizar corretamente o gosto próprio que ela tem e o desejo que ela tem pelos livros. Ela vai simbolizar corretamente essa experiência. E ela vai simbolizar de maneira incorreta, isso ao longo do tempo, a experiência que ela tem com a terra, com a sujeira, com aquilo que é mais da ação e da mão na massa. Ela vai, de certa forma, rejeitar essas experiências, vai distorcer essas experiências. Como? Ela vai chegar em alguns lugares onde existe a sujeira e vai também ter nojo dessa sujeira. Por exemplo, ela vai ter um amigo que vai estudar cerâmica, vai fazer cerâmica, vai mexer com coisas de argila e convida, vamos lá, é legal, vamos mexer com argila. E esse nosso personagem vai dizer, ah não, é nojento. Mas quando ele vê o trabalho do outro, lá dentro dele palpita alguma coisa, porque aquela potencialidade interna, aquele direcionamento interno continua lá, mas ele está seguindo o direcionamento externo que foi imposto a ele. Então ele desenvolve essa sensação de que ele tem nojo de algo que na verdade ele apreciaria. Ele poderia desenvolver atividades voltadas para, usando o exemplo da cerâmica, para atividades manuais, mas ele não consegue desenvolver porque ele se afastou da experiência inicial. Então, ele segue um direcionamento saudável, ele já gostava mesmo dos livros, então ele segue livremente o curso das suas potencialidades nessa direção. Mas existia um outro curso das suas potencialidades que foi interrompido, que seria esse curso mais voltado para a terra, para as coisas da natureza. E pode ser o contrário também. Pode ser que uma criança adora livros, mas os pais têm medo da instrução e os pais olham com um olhar torto, olham com desaprovação por aquele gosto pelos estudos, e os pais olham com aprovação para o olhar do menino que mexe na terra, que já vai plantar, que já vai colher, que já vai trabalhar e ganhar dinheiro logo, né? Então, esse afastar-se de si mesmo, afastar-se das suas próprias potencialidades, que produz esse desacordo entre o eu e a experiência, vai surgindo a partir desse olhar do outro. Bom, por enquanto eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou seguir com os outros itens.